Senhor professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Carlos Gulbenkian e aqui representante da instituição que nos acolhe, eu saúdo e agradeço, que é mais um exemplo da disponibilidade da Fundação para o tecido solidário, o tecido social no nosso país. A Fundação está sempre disponível para abrir as suas portas e para aqui acolher encontros como este da ajuda de berço. Senhora Presidente, está na mesma. Eu lembro-me de si há 20 anos. É um fenómeno um pouco estranho, mas é verdade. Não há nada como a doação a causas sociais para rejuvenescer. Todos os dias há um problema, todos os dias há uma angústia, todos os dias há uma necessidade acrescida e essa reconstrução ou reinvenção de afetos foi aquilo que explica realmente o modo tão virado para o futuro, mais do que para a celebração do passado, como se realizou aqui esta reunião. 20 anos. E nós lembramos de como foi há 20 anos. E como há 20 anos, coerentemente com as posições assumidas, um conjunto, um punhado de jovens, elas e eles, decidiram não parar. Podiam parar. Podiam ter ficado por ali. Tinham cumprido a sua missão cívica, isso já era muito importante na sociedade portuguesa, mas decidiram ir mais longe e decidiram tomar a incumbência de enfrentar um problema que era um problema social grave, que era dignificar a maternidade, que era olhar para a criança e para o seu papel na sociedade portuguesa, em coerência com os princípios e os valores que perfilhavam e pelos quais tinham lutado. E durante 20 anos, essa ideia traduziu-se numa obra. E o que estamos aqui a celebrar, em primeiro lugar, é a excelência da ideia. O colocar no centro da sociedade uma realidade que é uma realidade que não vale a pena negar, não vale a pena fazer de conta que não existe, mas precisa do contributo de todos nós. Mas uma ideia com uma inspiração. E essa inspiração era, pelo menos da parte de muitos daqueles que arrancaram para o projeto, uma inspiração cristã. Não era exclusiva, era ecuménica. Estava aberta a toda a sociedade. E depois juntou-se à ideia e à inspiração o militantismo social. E nisso, nós, portugueses, quando nos envolvemos, somos muito bons no militantismo social. Foi esse tecido que, em larga medida, permitiu enfrentar crises muito profundas na sociedade portuguesa, onde o Estado não conseguia acorrer. Não estava presente, não tinha resposta imediata. E as instituições funcionavam sem esperarem pelo Estado. Às vezes, o Estado podia aparecer e a tutela aparecia. Outras vezes, estava tão ocupada, legitimamente ocupada com outras tarefas, que não podia aparecer. Mas não se ficava à espera da tutela, não se ficava à espera do Estado. Avançava-se. E o avançar supunha, primeiro, um militantismo feito de voluntariado. Voluntariado. O voluntariado é outra peça-chave na força do nosso tecido comunitário. O que há de voluntários? Um pouco por todo o país. Há voluntários na saúde, há voluntários na solidariedade social, há voluntários na educação, há voluntários em todos os cantos do nosso território. Não quer dizer que depois não tenha de haver profissionais e técnicos qualificados, mas sem o voluntariado, estas instituições não tinham chegado a 20 anos e depois a 30, depois a 40, depois a 50, ficando eternas, ficando duradouras. E depois doadores.
E é bom que as doadoras e os doadores aqui estejam hoje também. É bom porque quer dizer que perceberam o que é a cidadania ativa. Há cidadania ativa nas e nos voluntários, mais as do que os, isso já sabemos. Não sei porquê. Há um grau de disponibilidade crescente das que ultrapassa os, mas também há cidadania ativa nos profissionais e também há cidadania ativa nos benfeitores, nos doadores, daqueles que apoiam, acreditam e apoiam. E valeu a pena acreditar, porque são centenas de crianças que de outra maneira não teriam encontrado quem delas cuidasse. Não é o único exemplo, não. Eu olho, na primeira fila temos um exemplo de um especialista de há muito a teorizar, mas também a conhecer por dentro este tecido. E depois ao lado, mesmo ao lado, nem é um teórico, é um teórico ou prático que estudou, mas depois realizou e tem realizado lá mesmo na ponta do nosso território continental, lá mesmo para sul, com uma instituição exemplar. E a ajuda de berço comemorou 20 anos. E comemorou da melhor forma, que é mostrando-nos a casa para as próximas décadas. E uma casa que não é um sonho irrealizável. Porque metade do sonho já é uma realidade. Mas falta outra metade. E tem de se concretizar essa outra metade. Senão a casa fica incompleta. Fica uma casa imperfeita. E o objetivo da ajuda de berço é o almejar, atingir a perfeição. Foi bom que tivessem ouvido aqui, durante este dia, por um lado, a vossa experiência, por outro lado, a experiência de outros, e mais o ensino de outros, e mais o magistério de outros, para saírem mais fortes para os desafios do futuro. Porque os desafios vão ser imensos, são sempre imensos. Aqui, como noutras circunstâncias, e aqui, ironicamente, de uma forma inesperada, se poderá dizer que a luta continua. Porque continua, de facto, essa luta. Enquanto houver crianças, enquanto houver estas necessidades, estas situações dramáticas, enquanto houver maternidade a precisar de um acolhimento especial, enquanto houver, portanto, um acento tónico no reconstruir o afeto, então há razão de ser para instituições como esta. Porque não é preciso acreditar-se na doutrina social da Igreja para saber da importância dos organismos intermédios entre as pessoas. E pessoa é diferente de indivíduo, é mais do que indivíduo. E aqueles que regem os destinos da coletividade, simplificando o Estado, há muitas realidades. As famílias, nas suas diversas formas, as instituições de acolhimento, as instituições de prestação de cuidados sociais, todo esse militantismo social de que eu falava. E não pode haver deserto entre a base e o topo. E essa é uma das funções de instituições como esta, a ajuda de berço. Naturalmente que, e foi por aí que eu comecei, as instituições têm caras. Assim como cada criança que por lá passa tem um rosto que é inesquecível, porque não há duas crianças iguais. Também há rostos inesquecíveis nos que deram vida a esta obra. A começar naturalmente da Presidente e depois noutros dirigentes aqui participantes deste encontro. E quando eu agradeço a ajuda de berço, eu não agradeço apenas a uma instituição, agradeço a cada uma e a cada um daqueles que pôs de pé a instituição.
Gostaria eu que houvesse muitas mais ajudas de berço. Mas o haver esta já é em si mesmo notável. E a minha presença aqui, eu estaria sempre, muito provavelmente, independentemente de ser Presidente da República, como estive há 20 anos e não era Presidente da República. Mas o estar aqui como Presidente da República é para vos dizer que o Estado português vos agradece. Agradece estes 20 anos. Mas exige mais 20 anos. E mais 20 anos. E mais 20 anos. E façam a transição geracional. E passem o testemunho para gente mais nova como aquela que aqui está. E para outros e para outras. Portugal agradece. Muito obrigado.